Mas vamos dar uma olhada aqui, o que chamou bastante atenção foi esse gráfico aqui, da página de como tanca o Bostil. Eu não sei qual que foi, né, a origem real da coisa, tá? Mas nós temos aqui o mapa do IDH, né? Então, onde a gente tem aqui o azul seria o mais alto nível de desenvolvimento, são apenas algumas, não tá com uma resolução muito boa, mas creio que vai dar pra vocês perceberem, tem algumas cidades aqui no sul, né? Poucas cidades aqui no sul, algumas cidades aqui até de São Paulo, temos Brasília, né? E aqui em verdinho, o índice de desenvolvimento humano, né? O índice, geralmente isso é uma soma de tudo, tá? O IDH é uma soma de segurança pública, renda, como as pessoas se sentem na sociedade. Então, quanto melhor o índice de IDH, melhor é a qualidade de vida das pessoas como um todo, né? E o pessoal fez esse paralelo aqui entre as cidades, né, que estão no índice de desenvolvimento aqui verde, amarelo, e os piores índices de desenvolvimento humano, só que o vermelho e o laranja são mais lá cidades pro norte, partes do país lá como o norte e no nordeste, né? E aí o pessoal colocou aqui o mapa das eleições. Eu não concordo tanto com essa parada, porque vocês podem ver que aqui no sul tem bastante cidades com IDH bem alto, mas aqui no sul tem muitas cidades que quem ganhou foi o pai Lula, tá? Eu já falei pra vocês, cara, o Rio Grande do Sul é um nordeste com um saneamento básico, tá? Aqui cerca de 50% da população é petista, aqui o funcionalismo público é extremamente alto, e aqui falar mal do PT é tão perigoso quanto falar mal do PT em alguma cidade lá do nordeste, tá? Mas que tem uma ligação entre as cidades aí que tem um maior índice de desenvolvimento e o menor índice de desenvolvimento, tem. E até a gente pode ver até um clipe aqui do Lula falando sobre isso. Vamos prestar atenção no videozinho, eu peguei aqui no canal do Antagonista, mas diversas pessoas compartilharam esse vídeo na época, tá? Do próprio Lula falando que pessoas que começam a ganhar um pouco mais de dinheiro acabam não votando mais no PT. Então vamos ver aqui, olha o que o Lula fala. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais, já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa. E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente? É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela. 1 milímetro não, né, Lula? Entre o cara que ganha 5 salários mínimos e o cara que ganha 2, é um universo inteiro de diferença, tá? É um universo inteiro. O cara que ganha 5 salários mínimos no Brasil hoje, o cara que ganha 8 mil, como ele tá falando, ele já não precisa do governo pra um monte de coisa. Mas vamos terminar de olhar aqui. De aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Aqui tem um outro mapa dizendo aqui, esse aqui é o mapa do analfabetismo, né, e resultado das eleições, né? Então aqui nós temos as cidades em verde, um número mais baixo de analfabetos, e em laranja e vermelho, um número mais alto de analfabetos, né? Fica claro que são as regiões do norte e do nordeste do país aí onde tem o maior número de analfabetos dentro do Brasil, né? E aqui nós temos o resultado das eleições, né? Interessante que eu acho que se a gente colocasse aqui o nível de analfabetos funcionais, seria quase todo o mapa do Brasil amarelo, né? Porque o Brasil tem a média do brasileiro é um QI praticamente de um orangotango consanguíneo, né? E aqui a gente tem uma outra questão também, né? Que é a questão da violência, né? Quanto menor o número aqui, melhor, né? Mas o Brasil hoje tem mais assassinatos, mais homicídios do que países que estão literalmente tendo uma guerra nesse momento, tá? E nós temos aqui as regiões que menos têm assassinatos, né? Menos têm violência, e alguns estados do Brasil onde o índice de assassinatos, de homicídios para cada 100 mil habitantes é extremamente alto, e aqui nós temos o resultado das eleições. Tem tudo uma ligação entre isso tudo, tá? E o que acontece? Isso aqui tem tudo a ver com o IDH, tá? O IDH soma várias coisas, educação, soma ali o nível de renda das famílias, soma tudo isso e eles fazem o IDH. E já estão falando que o Lula não vai mais utilizar agora o tal do IDH, ele vai utilizar o tal do IDS. O Índice de Desenvolvimento Social, o IDS, é uma métrica utilizada para avaliar o nível de desenvolvimento de uma sociedade ou região, considerando aspectos além do crescimento econômico. Embora não exista um índice padronizado e universalmente aceito chamado exatamente Índice de Desenvolvimento Social, essa métrica geralmente incorpora diversos indicadores sociais como... Olha que interessante, então, eles vão começar a olhar a educação, a saúde, a renda, o emprego, a habitação, segurança e a participação cívica. Né? Engajamento em atividades comunitárias e políticas, níveis de democracia, ok? Né? Mas aí eu te pergunto, mas o IDH, ele soma menos coisas que isso. Teoricamente, o tal do IDS realmente me parece uma fórmula melhor até de avaliar, né? Só que o que acontece? O IDH, ele é muito facilmente utilizado, né? Praticamente todos os países do mundo utilizam o IDH, né? E seria muito fácil comparar o IDH brasileiro com o IDH de outros países. Com o IDS, não são todos os países que utilizam o IDS, tá? O Índice de Desenvolvimento Social. Então vai ser muito fácil no Brasil falar, não, nosso IDS é tanto, é tipo na China. Quantos moradores de rua tem na China? Nenhum, porque eles não contam mais os moradores de rua. Fiz até um post bem interessante hoje lá no X, né? Mostrando aqui, olha só. Governo suspende boletim sobre morte de doenças na terra Yanomami. Então é só parar de contar os índios que estão morrendo, que não tem mais índio morrendo, né? Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar isso aqui pra vocês? Mas se a educação no Brasil tá piorando,
porque nós estamos analfabetos funcionais. A saúde no Brasil está piorando, porque não tem interesse nenhum dos políticos em melhorar a saúde, porque eles utilizam planos de saúde com alcance total, enquanto a gente utiliza o SUS. A renda também está caindo, mas eles supostamente estão falando que a renda no Brasil está subindo de alguma forma, devido à impressão de dinheiro ou algo do tipo. O emprego, mais empresas estão fechando. Habitação, só se eles estão liberando mais dinheiro de Minha Casa Minha Vida. Segurança, tá caindo sim, porque os bandidos viram que colocar um ex-presidiário na presidência dá eles uma liberdade para fazer mais crimes. Por que isso tudo aqui, né, isso aqui teoricamente seria uma maneira muito mais interessante de medir o índice de desenvolvimento do Brasil. Teoricamente, algumas pessoas viram até como isso é um tiro no pé do Lula, porque todos esses índices aqui estão reduzindo no governo dele. Agora eu pergunto para vocês, quem que calcula esses índices dentro do Brasil? Quem que calcula esses índices dentro do Brasil? Quem calcula esses índices dentro do Brasil é o IBGE. Quem é o líder do IBGE hoje dentro do Brasil? Márcio Pottmann. Indicado por quem? Indicado por Lula. Esse cara, ele é um petista de carteirinha, literalmente, nós temos aqui. Márcio Pottmann, a nomeação de Pottmann é vista como uma vitória do PT na organização do governo, já que o economista é filiado ao partido desde os anos 80. Pottmann formou-se em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cheio de comunista, e é doutor pela Universidade de Campinas, Unicamp. Nossa, o currículo keynesiano mais interessante possível, tá? E eu tenho aqui, né, eu acabei pegando aqui uma foto da nova classe média dentro do Brasil, que vai ser isso aqui, ó. Governo adota novo índice para medir a pobreza. O Índice de Desenvolvimento Social, IDS, revelará dados mais precisos do que o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, a nova classe média do PT. Lá atrás, eu fiz um vídeo para vocês falando sobre... como que o PT... como que o PT tirou, na época foi 20 milhões de pessoas da pobreza. Vocês lembram desse vídeo? Vocês lembram desse vídeo? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Eu lembro que, segundo o IBGE, segundo essas análises internacionais, a família que tivesse uma renda per capita de menos de 140 por mês era miserável, né? O que o governo fez? Eles criaram o Bolsa Família dando 150. 20 milhões de pessoas começaram a receber o Bolsa Família, 20 milhões de pessoas automaticamente deixaram de ser pobres. Cara, eu tô pegando esse número aqui aleatório, tá? Porque eu acho que era 80 ou 70 reais, tá? Mas eu tô dando um exemplo aqui pra vocês. Dessa forma, de um dia pro outro, com apenas uma única canetada, o governo do Lula tirou 20 milhões de pessoas da pobreza lá atrás. Isso está sendo refeito exatamente agora, mudando certos índices, nomeando pessoas que controlam os índices lá, e vão falar, não, é isso aqui, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Né? E o Lula vai continuar falando que pessoas que ganham mais dinheiro não vão votar mais no PT, né? E eu preciso alertar vocês a uma coisa interessante, né? Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de grana, né? Assim como o Lula até fala ali, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de grana na minha vida, eu comecei a ver, eu tinha orgulho de pagar impostos, tem vídeos meus aí de mais de 10 anos atrás, onde eu falava, pô, esse mês pagamos tanto de imposto, show de bola, porque eu ficava feliz achando que o imposto ia para ajudar criança violenta, ia para ajudar pessoas pobres, ia para ser feita uma redistribuição, aumentar, dar oportunidade para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, trabalhar, alguma coisa do tipo, né? E depois que eu fui mais a fundo, fui pesquisar para onde realmente iam os impostos que a minha empresa pagava, a gente descobre que vai simplesmente para pagar aposentadoria, vai simplesmente para dar dinheiro para a classe improdutiva da sociedade, e isso é extremamente desmotivador. Então a gente tem agora o governo deixando de contar as mortes Yanomami, mudando certos índices, não, antes o índice era tal, agora o índice é X, é Y. Eu preciso ressaltar também, cara, que durante a pandemia, a gente até... O Bolsonaro também fez uma mudança desses índices, né? Se eu não me engano, o índice GPM, né, onde era calculado ali para fazer os aluguéis, tinha 20 e poucos % aquele ano, né, e eles pegaram só o índice IPCA para aumentar, reajustar os aluguéis e tal. Então, tipo assim, os governos como um todo, eles têm essa tendência de pegar, assim, por exemplo, eles calculam o índice geral de preços pelo preço da carne de primeira. A carne de primeira subiu 20% e a carne de segunda subiu 10%. Então eles pegam a carne de segunda. Esse ano nós vamos calcular a carne de segunda, nós vamos calcular o joelho, nós vamos calcular a carne que subiu menos esse ano. Então, sempre os governos estão manipulando as informações para parecer que eles entregam com uma roupagem mais bonita para eles, né? E entregar uma informação para vocês que... Não, fica tranquilo, nós estamos... Sim, o que nós estamos fazendo aqui está correto, está certo, fica tranquilo. Trabalha, paga teus impostos, faz um financiamento na Caixa para pegar 300 mil reais para comprar uma meia água, para pagar 1,7 milhões depois de 20 anos. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que tudo vai dar certo, tá, pessoal? Então, todos os governos, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, sempre manipulam os dados. Isso não deveria de ser novidade, mas eu já estou alertando vocês. Nós vamos ter um IDS gigantesco e logo nós vamos começar a escutar aqui. O PIB do Brasil está entre os 10 maiores do mundo e o IDS do Brasil, o Índice de Desenvolvimento Social, está entre os 5 maiores do mundo, porque só tem 6 países calculando o IDS em vez de IDH. Então eu só queria deixar esse alerta para vocês.